nosso espírito. Instrução dos Espíritos. O advento do Espírito de verdade. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus que é bom, grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que se ajudem uns aos outros, mortos e vivos. Quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Que vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é uma prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como um cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas da vossa inteligência, não afastem o facho que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai, as coisas que vos são reveladas, não misturem ao joio o bom trigo, o bom grão, as utopias, as mentiras, a verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Toda a verdade se encerra no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis ou nada, as vozes agora vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, pois, os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Aqui, então, nós temos o advento do Espírito da Verdade. Jesus diz que agora não vai ser mais profetas, não vai ser mais apóstolos, nem mesmo ele virá para que seja outra vez morto. Ele quer agora que as vozes dos céus, que os mortos segundo a carne, venham e tragam a sua doutrina, os seus ensinamentos, o verdadeiro cristianismo. Aí nós pegamos no livro, no roteiro de Jesus, pelo Espírito Humberto de Campos, de Francisco Cândido Xavier, e vai falando aqui de todos os profetas, de todas as religiões, de todos os que tiveram a ordem do mestre e que fizeram mau uso nos séculos dos séculos aí na orientação das ovelhas. E no final desse capítulo 59 de A Ordem do Mestre, tem uma conversa de Jesus com o apóstolo João, e ele pergunta assim: que sugeres, João, para solucionar tão amargo problema? E o apóstolo evangelista diz:
Já não dissestes um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? E Jesus respondeu: mas prometi ao mundo o Consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor do seu Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se os vivos traficaram com objetos sagrados da nossa casa, se profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra, em meu nome, e daquele Natal em diante, tu descerás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobre a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja. Das mansões silenciosas da morte, os que voltarão pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E dessa hora memorável, há mais de 50 anos, né, quando o Chico escreveu, o Espiritismo veio, com suas lições prestigiosas, felicitar o amparo na terra a todas as criaturas. Então, essa aqui é uma mensagem que o Chico recebeu através do espírito de Humberto de Campos, aonde tem a narração de todos aqueles que falharam em suas missões e da morte dos profetas, da morte dos apóstolos, da morte de Jesus. E, por fim, então, não é o homem que Jesus nos envia, mas o Espírito Consolador que ficaria para o resto do tempo conosco, que é o Espírito da Verdade. E ainda nesse livro Boa Nova, no outro livro Boa Nova, aqui também de Humberto de Campos, vai dizer que o Consolador que vem é aquela mesma voz no deserto, aquela que guiou Moisés nos 10 mandamentos, guiou o povo saindo do Egito, porque o precursor do cristianismo, da chegada de Jesus, o que preparou o caminho de Jesus, é o profeta Elias, só que renascido no corpo de carne como João Batista. Então, diz assim que o João Batista é o precursor da Boa Nova, e por isso que Jesus diz que nenhum nascido de mulher era tão grande quanto ele, porque ele era o que preparava o caminho do Mestre. Mas agora o Mestre nos oferece o advento do Consolador, que os homens, durante esse percurso, não estavam preparados para ele, mas que agora estão. E aí, quando nós pegamos o livro de Humberto de Campos também, Brasil, Coração do Mundo, nós vamos encontrar uma mensagem que é o advento do Consolador. Tá escrito assim, que em 1800 chegava Allan Kardec, chegava Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, chegava vários espíritos amando de Jesus para o advento do Consolador. E aqui nesse livro diz assim que o anjo que protege o Brasil, que cuida do Brasil, o Ismael, o anjo guardião do nosso país, ele recebe esses espíritos encarnando na Terra, e Allan Kardec, então, recebe pelo Espírito da Verdade, pelo João Batista, que também foi Elias, recebe a codificação através dele e de vários espíritos superiores a nós, que nós chamamos até então de santos. São Vicente de Paula, São Luís, Platão, Sócrates, Fenelon. Todos esses nomes estão lá no primeiro capítulo
do Livro dos Espíritos, onde conta dessa falange da verdade. Então, aqui Ismael, nesse livro de Humberto de Campos, conta para nós que em 1800 iniciava o advento do Consolador. Quase que marcando uma data, 1857, quando chegou o Livro dos Espíritos. E esses espíritos, eles vêm para a Terra, diz assim, pelo advento do Consolador à face da Terra. Esses 100 anos, de 1857 a 1957, é o advento, quer dizer, é a preparação da Boa Nova. 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos. A gente pega aí de 1857, 1957. O Chico também, Kardec já tinha reencarnado como Francisco Cândido Xavier para a continuidade da obra. Mas vai até 2057, a implantação do reino de Deus na Terra. Faltam 33 anos para que essa mesma Terra, que viveu uma época primitiva, da época das pedras, né, em que os homens batiam a pedra para fazer fogo, viviam nas cavernas, como muitos do Oriente ainda hoje têm casas nas cavernas. Depois, passado os séculos dos séculos, a Terra virou um planeta de prova e expiação. Quando espíritos elevados foram degradados de capela para vir para a Terra trazer instrução para nós, eles não passaram na peneira lá, devido ao orgulho, devido a algumas coisas morais, e eles chegaram aqui na Terra, onde viviam os homens primitivos, em corpos primitivos, braços compridos, peludos, né? Andar meio acatruzados. Aí eles encarnam nos corpos desses, tendo que trabalhar do suor do rosto para comer, quando lá já tinha tecnologia que a gente tem aqui hoje, computadores, etc, etc. Para eles foi como se tivesse saído de um mundo superior para uma prisão, do paraíso para um lugar de sofrimento. E realmente é isso que acontece, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm viver em mundo inferior, é como sair do paraíso. Nós sonhamos com o paraíso, nós queremos uma colônia espiritual, nós queremos sonhar com lugares bonitos. A gente fica ruim, fica triste quando a gente desce os umbrais, né? E vê aquela água arada suja, aquela pedreira correndo atrás da gente, de volta para o corpo físico apavorado, né? Então, foi o que aconteceu. Então, na época, há 4.000 anos, até 4.000 anos atrás, antes de Cristo, essa raça, né, que vieram de outros planetas, movimentaram a Terra na sua evolução, trouxeram conhecimento, e quando chegou a 4.000 anos antes de Cristo, uma boa leva voltou para a capela, porque passaram na prova e deixaram para nós conhecimento, deixaram para nós instrução, e agora a Terra, que está sempre evoluindo, está saindo dessa fase de prova e expiação para a época de regeneração, aonde os espíritos que vão nascer na Terra são nós mesmos melhorados, são pessoas que foram para o mundo espiritual e retornam agora melhorados, e espíritos muito melhores do que nós, que trarão o bem para reinar na Terra. Começa o processo em 2057, segundo Emmanuel, no Pinga Fogo para Chico Xavier. Mas quanto tempo dura essa transição? É de séculos também, como foi a de prova e expiação para nós chegar na tecnologia, no desenvolvimento que nós temos hoje. Então, o que vem para frente é muita evolução. O que nós evoluímos de 1969 até hoje já é muita coisa, né? Mas será muito mais avançado ainda, coisa que a gente nem imagina que é capaz, tanto que provavelmente será descoberto um aparelho para que a gente se comunique com a esfera superior a nós,
para que a gente receba informações de uma dimensão a mais, para sermos orientados aqui na Terra, possamos conversar com os nossos parentes que estejam numa linha paralela à nossa de evolução. Provavelmente não teremos um aparelho que capte os umbrais para que a gente não se desequilibre, mas para orientação, para comunicação, que uma vez havia e foi proibido devido ao mau uso dessas comunicações extraterrenas. Então, de 1857 a 1957 foi o advento, e a partir daí nós somos os trabalhadores da última hora do Senhor. Porque, como diz na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, item 3, versículo 3, capítulo 8, diz assim: 1000 anos para o Senhor é um dos nossos dias. E um dos nossos dias é 1000 anos para o Senhor. Então, se o Senhor criou o mundo em um dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, e no 7º descansou, na verdade são milhares de anos, porque para o Senhor o tempo é outro. E se nós pegar 1000 anos do Senhor e dividir pelas nossas 24 horas do dia, um dia do Senhor, 1 hora do Senhor, é 42 anos. Então, quem está na Terra são os trabalhadores da última hora. Porque a partir de 2057 começa essa transição. E até lá nós vamos vendo a transformação do mundo através das partidas dos espíritos que aqui estão, de todas as formas, de todas as idades, né? Como sempre houve. Todos os dias, em todos os países, juntando todos os países, dá bilhões de espíritos sendo retirados da Terra, uns para níveis mais altos, outros para níveis mais baixos, se rodaram na prova, que nem os capelinos, desce para mundos inferiores, e todos os dias chegam espíritos, tanto do mundo inferior, como do mundo paralelo, como do mundo superior, para nos guiar. Então, essa transição, ela só é um motivo de evolução para o planeta, para nós, e o advento do Consolador já passou, porque iniciou em 1800, no século de 1800 a 900, e de 900 a 2057, nós estamos aí no advento já realizado, nós estamos na Boa Nova, e é por isso que Francisco Cândido Xavier, como lá no livro Obras Póstumas, o espírito protetor dele, Zéfiro, né, protetor de Kardec, disse: Kardec, seguinte, você não vai conseguir completar a obra agora. Você vai ter que vir um pouco para nós e retornar no início do século, para o cumprimento da obra. E nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi desdobrado em versículos, através de Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, são 5 livros de coleção aí, que são o desdobramento do Evangelho. E digo mais, o Espírito da Verdade continua a desdobrar o Evangelho, porque tanto Antônio Badui Filho, como o irmão José Porbacelli, continuam a explicar versículo a versículo do Novo Testamento, dando a continuidade da obra de Emmanuel, através de Chico. A ciência espírita, a gênese espírita, explicada por André Luiz, né, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, também continua através de vários escritores, inclusive do Bacelli, né? E nós temos na parte da filosofia, então, inúmeros livros. Só que assim, como todo tempo, sempre haverá que discernir os espíritos e ver se os espíritos são de Deus. Para terminar aqui a leitura, diz assim: pelo advento do Consolador à face da terra, nesses 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Nós estamos nesse segundo 100 anos. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo.
Então, vocês vejam o morticínio que teve, né, agora na nossa geração, aí 2019 até 2022, ainda hoje, por uma doença, né, fora todas as outras que tem, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o final do fim, que serão o sinal, quer dizer, serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Faça-se, mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhe o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos-nos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos. Hoje a ciência espírita está trabalhando no corpo psicossomático de forma fantástica, dos postulados científicos que surgirão neste século, que é de 1800, nos círculos das culturas terrestres, e também, né, no nosso. Uma verdadeira renascença da filosofia, da ciência, se verificará no transcurso desses anos, a fim de que no século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre uma civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que se assentará na fraternidade, na justiça. Porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto. A gente sabe que o mundo vive bilhões e bilhões de anos, com referência à constituição física do globo. Não é o fim dos tempos, é o fim de uma geração. Para o renascimento de uma nova geração, que podemos nós tanto fazer parte encarnados como desencarnados, né? Tanto nós podemos ficar aqui mais 50, 60 anos e ver entrar essa geração. Tem as menininhas jovenzinhas aí que vão entrar todas na nova geração, né? Tia Fátima já está com 55, então, para chegar a 2057, já estou quase com 100 anos, acho que não vou aguentar, não. Mas, enfim. Então, é uma nova geração, né? É o fim de uma geração velha, viciosa, que está na última peneirada para deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar a preguiça e deixar a ignorância do mundo espiritual e trabalhar na seara do mestre. Muitos são os chamados, mas bem poucos são os escolhidos para impor a mão nos enfermos, para curar os doentes, para afastar os maus espíritos. E muitos de nós temos esse compromisso com a espiritualidade e vamos responder pela nossa ausência, vamos responder pelo nosso descrédito à pleide de espíritos que assiste cada círculo espiritual, dia e noite, como pronto-socorro. Então, é um compromisso maravilhoso, divino, que, como diz Jesus, será que nós tínhamos que ver o que o nosso mentor está do ladinho de nós, do nosso lado esquerdo ali? Será que tínhamos que ver para crer? E Jesus diz assim para Tomé, Tomé, agora você crê, mas felizes são os que creem sem ver. Então, felizes aqueles que estão erguendo as mangas e seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo nessa área de trabalho espiritual, nessa época de transição. Então, se aceitará, né, a fraternidade e a justiça, porque a morte do mundo não é para agora, a morte física, mas quando as suas expressões morais, sociais e políticas, mas quanto às suas expressões morais, sociais e política. Então, aqui nós também temos que ver o que nós escolhemos na nossa convivência. Cada um responde somente por si mesmo, mas perquirir a nossa consciência se nós estamos do lado certo, se nós estamos do lado da vida, se nós estamos do lado do trabalho,
se nós estamos no lado da prevenção às doenças, se nós estamos do lado de Deus ou dos maus espíritos. A civilização armada terá de perecer para que os homens amem-se como irmãos. Então, essa é a mensagem, né? Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, que é o nosso Brasil, para que possamos plantar no coração de seus filhos, que somos nós, e nossos filhos, as sementes benditas que mais tarde frutificarão o solo abençoado do cruzeiro. E se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Essa é a mensagem que nós trazemos hoje do advento, através da chegada de Bezerra de Menezes, o guia espiritual da Casa Amor e Caridade. Foi o Bezerra de Menezes que disse para nós, através de Gorina Cunha, pegando a minha mão e a do Edson, ela disse: tio Bezerra está dizendo que vocês têm um trabalho para fazer no sul do Brasil, em Santa Catarina. Nós temos deixado a nossa semente, que cada uma delas renda 100 por 1. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenhamos a consciência que estamos na época do Consolador e que a gente leve o alívio aos que perdem os seus filhos, aos acidentados, aos doentes, a todos os oprimidos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre sua face e esteja a dirigir cada um de vocês em seus caminhos. Que a paz esteja com todos e que seus lares sejam abençoados. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. A gente que agradece, Fátima. Que lindo, foi lindo. Obrigada, tá? Mais uma vez, de coração, é muito bom te ouvir. Manda um beijão pro Edson, um abraço apertado em você, tá? Fique tá bem. Bom, obrigada. E com Deus vocês aí seguem semeando, tá? Você também. Um beijo. Beijo, tchau.